Oi gente, voltei e no vídeo de hoje, enfim, nós conversaremos sobre o incrível, maravilhoso A Guerra Não Tem Rostos de Mulher, da Svetlana Alexievich. A Svetlana é uma escritora ucraniana, nasceu em 1948, também é jornalista e vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2015. E além desse livrinho maravilhoso, ela também é autora do incrível Vozes de Chernobyl, um livrinho que está na meta de leituras para 2024. Se você ainda não conferiu esse vídeo, deixarei linkado aqui embaixo. As Últimas Testemunhas, Meninos de Zinco e O Fim do Homem Soviético. O diferencial da Svetlana enquanto escritora se dá a partir de suas narrativas construídas com relatos, sobre testemunhos, recordações, memórias, registros esses obtidos em conversas informais, bate-papos, em cafés, em chás, ou, se as testemunhas preferirem, em suas próprias residências, né? Como foi o caso aqui muitas vezes na construção dessa narrativa. E a Svetlana vai trazer para nós aqui, a partir das suas pesquisas, né, do ponto de partida de por que escrever, para que escrever esse livro, ela vai trazer para a gente alguns dados muito importantes que muitos de nós, com certeza, não sabíamos, eu não sabia, dados estes na página número 8. Na Segunda Guerra Mundial, o mundo foi testemunha do fenômeno feminino. Em muitos países, as mulheres serviram em todas as forças armadas. Nas tropas inglesas, eram 225 mil. Nas americanas, 450 mil. Nas alemãs, 500 mil. No exército soviético, lutaram aproximadamente 1 milhão de mulheres. Elas dominavam todas as especialidades militares, inclusive as mais masculinas. Surgiu até um problema linguístico. As palavras tanquista, soldado de infantaria, atirador de elite, até aquela época, não tinham gênero feminino porque mulheres nunca tinham feito esse trabalho. O feminino dessas palavras nasceu lá, nasceu na guerra. E durante muito tempo, a Svetlana vai dizer que ela tem vontade de escrever um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, que ela tem vontade de registrar uma parte dessa história extremamente importante, mas ela não quer fazer mais um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, porque livros sobre a Segunda Guerra Mundial, ela mesma vai dizer aqui, né, que na página 12, que nós já temos muitos livros, temos muitos relatos de guerras grandes, pequenas, famosas, desconhecidas. E enquanto ela faz as suas pesquisas, ela chega à conclusão de que sim, nós temos muitos relatos, mas sob a perspectiva dos homens. São palavras de homens, nós conhecemos a voz masculina. Ela vai dizer aqui, inclusive, ela vai denominar que nós somos prisioneiros de representações e sensações masculinas. E enquanto ela faz a sua pesquisa, ela percebe, além disso, que as mulheres estão caladas. Ninguém fazia pergunta para as mulheres. Ela perguntava para sua mãe, para sua avó, acerca da Segunda Guerra Mundial, acerca das mulheres na guerra. Mas ninguém mais fazia esse tipo de pergunta. Ninguém mais se interessava sobre o papel das mulheres, além daqueles conhecidos, cozinheiras, enfermeiras, etc. Nada além disso. E aí, inclusive, ela vai constatar uma outra questão de que quando as mulheres falavam sobre a guerra, ela tem a impressão de que existia uma espécie de cartilha a ser seguida. Ela chama aqui de canone. A guerra era dos homens. E quando as mulheres falavam da guerra, elas contavam a guerra dos homens. Havia um protocolo a ser seguido dentro de um padrão masculino. E somente quando as mulheres estavam no particular, conversando entre elas, numa roda ali de ex-combatentes, aí sim elas começavam a falar de uma guerra
a Svetlana vai dizer que ela mesma desconhecia, não só ela, todos nós. E ela continua dizendo o seguinte: em minhas viagens jornalísticas, mais de uma vez, fui testemunha, a única ouvinte de textos absolutamente novos, e experimentava um espanto igual ao de minha infância. Nestes relatos, transparecia o esgar monstruoso do mistério. Quando as mulheres falam, não aparece nunca ou quase nunca aquilo que estamos acostumados a ler e escutar. Como as pessoas heroicamente matavam outras e venciam, ou como perdiam, ou qual foi a técnica, ou quais eram os generais. Os relatos femininos são outros e falam outras coisas. A guerra feminina tem suas próprias cores, cheiros, sua iluminação, seu espaço sentimental, suas próprias palavras. Nela não há heróis nem façanhas incríveis. Há apenas pessoas ocupadas com uma tarefa desumanamente humana. E ali não sofrem apenas elas, as pessoas, mas também a terra, os pássaros, as árvores, todos os que vivem conosco na terra. Sofrem sem palavras, o que ainda é mais terrível. E enquanto a Svetlana vai trazer para nós esse compilado de registros, em meio às narrativas de suas testemunhas, ela vai continuar seguindo essa linha de raciocínio sobre o que ela escreveria em um livro, o que esse livro falaria. E aí na página 18, ela ainda seguindo essa linha de raciocínio, respondendo a essa pergunta sobre o que o seu livro falaria, ela diz o seguinte: não estou escrevendo sobre a guerra, mas sobre o ser humano na guerra. Não estou escrevendo a história de uma guerra, mas a história dos sentimentos. Sou uma historiadora de alma. Por um lado, investigo o ser humano concreto, que viveu em um tempo concreto e que participou de acontecimentos concretos. Por outro, preciso distinguir neles o ser humano eterno, a vibração da eternidade, aquilo que sempre existe no ser humano. Ainda nas páginas 61 e 62, sigo as pistas da vida interior, faço anotações da alma. O caminho da alma é mais importante para mim que o próprio acontecimento. Não tão importante ou não igualmente importante. Como aconteceu? Não fica em primeiro lugar o como. O que me preocupa e assusta é outra coisa. O que aconteceu com o ser humano? O que ele viu ali? O que entendeu a respeito da vida, da morte como um todo e, por fim, a respeito de si mesmo. Estou escrevendo uma história de sentimentos, uma história da alma. Inclusive, esse livro, enquanto eu fazia essa leitura, eu percebi que ele se encaixa perfeitamente a um vídeo, inclusive, que eu tenho aqui no canal, uma lista de livros que eu denomino livros únicos sobre a Segunda Guerra Mundial. Porque a narrativa desse livro, a construção dessa história, ela é única, porque nós temos aqui centenas de mulheres, centenas de histórias. Não é um livro linear, um personagem. A história é única, a Segunda Guerra Mundial. Mas os personagens aqui são centenas, dezenas de centenas de mulheres. Idades diferentes, histórico familiar diferente, costumes diferentes, a ambientação do momento guerra é diferente. Então a gente tem uma narrativa muito em carne viva, muito muito intensa, muito aguçada, muito visceral. A narrativa que a Svetlana apresenta pra gente, a transcrição do relato dessas mulheres é muito sinestésica, porque a gente tem aqui não só a bomba que explodiu e os estilhaços, a gente tem aqui o cheiro de sangue que tomava conta de todo o bosque, a neve que estava vermelha de sangue, que cheirava sangue, tinha vento, não tinha vento, o cheiro de carne humana queimada, o cheiro de pele humana queimada, o cheiro de cabelos queimados. Então a gente tem toda essa questão sinestésica da guerra, do momento em que as mulheres estavam ali. A possibilidade, por exemplo, de cantar, de sorrir, de se lembrar
de pequenas sutilezas da vida do lar, da vida doméstica, as memórias, as recordações. Então, a gente tem aqui um livro, além de tudo isso, com machismo, porque quando a Svetlana vai, em algumas casas, ela vai registrar aqui, que os maridos faziam questão de estar presente e ficavam meio que podando as mulheres, sabe? Cuidado com o que você vai falar. E quando esses maridos às vezes se retiravam por alguns instantes, essas esposas diziam para Svetlana: olha, ele treinou comigo a noite inteira. Ele me ensinou o que eu deveria dizer a noite inteira. Por quê? Porque tinha-se essa questão cultural de que a guerra precisava ser contada pela perspectiva dos homens. Os homens eram os heróis. Eles eram os donos da guerra, aqueles que faziam a guerra acontecer. Então as mulheres, elas estavam na guerra, elas eram importantes. Durante a guerra, elas tinham um papel, mas além desse machismo ainda tinha outro. Quando a guerra acabou, não era interessante dizer minha esposa estava na guerra. Não era interessante, cultural, socialmente falando, para um homem dizer minha noiva estava na guerra. Ninguém queria esse título, esse estigma. Nossa, você namora, você é noivo de uma ex-guerrilheira, sua esposa é uma ex-combatente, ela estava no fronte. Então havia esse preconceito cultural por parte dos homens e havia um preconceito e um machismo por parte das mulheres, porque as mulheres que não haviam estado na guerra julgavam que todas as mulheres que estavam na guerra tinham um papel de se prostituir, iam para lá para se prostituir com os homens. Então, quando as mulheres voltavam da guerra, elas ainda carregavam esse preconceito dos homens e das mulheres, esse estigma de que elas não tinham combatido coisa nenhuma, de que o papel delas na guerra havia sido outro. Então, a gente vai ter aqui nesse livro o machismo de homens e mulheres, machismo social, nós teremos estupro, abortos provenientes desses estupros, porque as mulheres não queriam, elas eram estupradas pelos alemães, elas não queriam carregar um filho de um inimigo. Então, dada a pressão, e aí a gente não está falando que é certo e errado, a gente está num contexto da guerra, dada a pressão, os nervos à flor da pele, muitas delas entravam em desespero e cometiam abortos e até suicídios. Então a gente tem aborto, suicídio, tortura, temos mutilação, descrições de mortes trágicas, terríveis, de episódios extremamente sangrentos, pesados, muitas descrições, muitos detalhes, muitos gatilhos, e é um livro que é todo sentimento. Gente, esse livro aqui, tanto para o extremo do bom, quanto para o extremo do pesado, é um livro puramente sentimento. Esse livro, ele pulsa, porque apesar de tudo isso, em alguns momentos aqui, a gente vai encontrar algumas combatentes dizendo que era um momento de extrema felicidade no meio daquele caos, quando elas conseguiam encontrar entre os mortos um vivo, mesmo que mutilado. Em outros momentos aqui, a gente vai encontrar as combatentes dizendo que muitas vezes elas tinham a capacidade de compartilhar comida, agasalho, com prisioneiros alemães. Elas tinham a capacidade e elas se assustavam com o que estava acontecendo, porque é o lado mulher, então, é a sensibilidade feminina que falava. Então elas tinham a capacidade de compartilhar agasalho, de compartilhar comida, de compartilhar curativos com prisioneiros, com feridos alemães, e elas vão registrar aqui, deixar registrado o próprio assombramento com a capacidade que elas tinham. E tem uma aqui que vai dizer, inclusive, um detalhe muito interessante, eu achei assim muito incrível, na página 112 ela vai dizer isso, que quando ela se dava conta, ela se deu conta do que ela tinha acabado de fazer, da bondade que ela havia acabado de comunicar, compartilhar, ela falou assim: fiquei feliz por não conseguir odiar, porque no meio de tanto caos e de tanto ódio, ela havia percebido que o seu lado ser humano havia sido preservado. Então a gente vai ter esses altos e baixos aqui de amor, de ódio, de terrível com magnânimo, com bondoso. Nós teremos aqui, gente, uma descrição, um momento, na minha opinião, é um dos momentos incríveis da narrativa desse livro, que é quando a Svetlana, na página 254, ela vai contar pra gente, ela vai transcrever, na verdade, né, um relato da combatente, que
realizou um parto no meio da guerra. Ela vai dizer que ela já estava no seu alojamento, de repente um homem chega ao acampamento dizendo que precisa de ajuda, porque a 2 quilômetros dali a sua esposa estava sozinha em casa e estava em trabalho de parto e não havia ninguém para ajudar. O comandante dessa oficial, claro, vai dizer a ela que é perigoso, que essa casa, essa localidade a 2 quilômetros dali encontra-se em um termo de guerra, é uma zona neutra, portanto uma zona perigosa, um perímetro extremamente perigoso, mas ela, essa oficial, a Anna Nikolaevna, a tenente da guarda, ela diz para o seu comandante que ela precisa fazer isso, pede a ele permissão, pede a ele 5 atiradores, 5 fuzileiros e parte. E aí ela diz o seguinte na página 254. O marido na mesma hora começou a fechar as cortinas. 2 atiradores ficaram no pátio, 2 ao lado da porta. E um me iluminava com a lanterna. A mulher mal continha os gemidos, ela estava com muita dor. Eu pedi a ela o tempo todo, segure, querida, não pode gritar, segure. Ali era a faixa neutra. Se o oponente notasse algo, lançaria projéteis em cima de nós. Mas quando os soldados escutaram que a criança tinha nascido, viva, viva! Falaram assim baixinho, quase num sussurro. Nasceu uma criança na linha de frente. A mulher se soergueu. Ela ainda não conseguia ficar de pé e estendeu para mim uma bela caixa de pó de arroz nacarada. Pelo visto, era o seu objeto mais valioso. Abri a caixa e aquele cheiro à noite. Quando trocavam tiros à nossa volta, lançavam bombas. Era algo. Até agora me dá vontade de chorar. O cheiro do pó de arroz, aquela tampa nacarada, um bebê pequeno, uma menina. Era algo tão caseiro, de uma verdadeira vida de mulher. Então, você pode notar a partir desse relato, que na minha opinião é um dos mais emocionantes e mais graciosos que a gente encontrará aqui nessa obra de 390 páginas, saltos, picos absurdos do terrível para o maravilhoso, de uma página para outra. Então a gente encontrará aqui o tempo todo esses extremos, esse distanciamento entre o belo e o horroroso, com muita intensidade, muito sinestésico, sabe? Quase palpável. É isso que eu diria para vocês. Claro, a Svetlana não dispensará em momento algum, né, a participação de outras mulheres em outras áreas. A partir da página 210, a Svetlana vai reservar aqui para nós um capítulo onde ela vai comentar acerca dos bastidores. Ela chama de bastidores, as mulheres que não atiravam. Se precisasse, atiravam, mas o papel delas ali era especificamente outro. Então a gente vai encontrar aqui mulheres que ordenhavam vacas, que cozinhavam, que cuidavam da comida, que alimentavam os feridos, lavadeiras, leitoras de carta, cabeleireiras, passadeiras, padeiras, fotógrafas. Nós encontraremos aqui escrevedoras de cartas, mulheres correio, as mulheres que cuidavam das correspondências, abastecedoras, mulheres enfermeiras, mulheres que cuidavam do plantio de comidas. Elas eram as agricultoras, porque naquele período da guerra havia a necessidade, né, dos alimentos. Nós teremos nesse capítulo as construtoras de pontes, mulheres que estavam ali especificamente para cuidar dessa questão da construção das pontes, a manutenção das pontes. Nós teremos aqui mulheres amantes de livros, que não perdiam a oportunidade de ler um livro, de salvar um livro. Enfim, contadoras de história, motoristas. Nós teremos nesse capítulo que eu denomino Os Bastidores, né, a partir da página 210 até a página 235, inúmeras outras funções igualmente honradas de mulheres que estavam na guerra. Enfim,
Enquanto a Svetlana faz o registro desses testemunhos, ela intercala alguns capítulos com suas impressões, suas perspectivas, seus sentimentos, o que ela era levada a sentir, a pensar, as sensações enquanto ela faz esses registros. E na página 179 eu quero ler um trechinho para vocês desses intervalos entre uma narrativa e outra, e a Svetlana escreve o seguinte: o que fica gravado na memória é mais do que tudo. Lembro de uma voz humana baixa, muitas vezes atônita. Uma pessoa que experimenta o espanto diante de si mesma, diante do que aconteceu com ela. O passado desapareceu, foi ofuscado por um turbilhão quente e se escondeu, mas a pessoa ficou em meio à vida cotidiana. Tudo ao seu redor é costumeiro, menos a memória. Eu também me transformo em testemunha. Testemunha daquilo que as pessoas se lembram e de como se lembram, do que querem falar e do que tentam esquecer ou afastar para o canto mais distante da memória, fechar a cortina. De como elas se desesperam na busca pelas palavras e mesmo assim querem reconstituir o que desapareceu, na esperança de que a distância permita captar o sentido completo do passado, ver e entender o que não viram e o que não entenderam na época. Lá, examinam a si mesmas, se reencontram de novo. Muitas vezes já são duas pessoas, aquela e essa, uma jovem e outra velha, a pessoa durante a guerra e a pessoa depois da guerra, bem depois da guerra. Sou o tempo todo tomada pela sensação de que estou escutando duas vozes ao mesmo tempo. Bom, gente, é isso por hoje só. Já são 23 minutos de vídeo. Eu digo para vocês que eu poderia ficar aqui 30, 40 minutos falando, porque são inúmeras camadas. A profundidade sinestésica quase palpável desse livro, a profundidade de sensações e sentimentos aos quais nós somos levados durante a leitura é extremamente profunda e intensa. Então fica aqui a minha forte indicação a que vocês leiam A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, lembrando que é um livro extremamente pesado e extremo, tanto para bem quanto para mal, tanto para o que é lindo quanto para o que é horroroso. Então entre nessa leitura preparado. Mas eu digo para vocês, é um livro que em alguns momentos me fez chorar e vale muitíssimo a pena, com certeza. É uma resenha que estava aí atrasada, mas entrou para a lista de livros únicos e favoritos da vida. É isso por hoje só. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar, comprar pelos meus links de associada da Amazon. E uma outra coisa, gente, me ajudem a bater a meta dos 2.000 inscritos. Eu queria muito bater a meta dos 2.000 inscritos até o aniversário do canal. O nosso canal ainda não é monetizado, pasmem. Ainda não consegui bater a meta de visualizações, bater a meta de horas. Inúmeras metas que o YouTube exige da gente, eu não consegui bater. E eu queria muito que vocês me ajudassem nessa meta. Eu conto muito com vocês e fica aqui desde já o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo e viva a vida!